Então, gente, dando continuidade ao nosso estudo, né? Nós estamos estudando o que nos torna humanos e hoje a gente vai estudar as características dos seres vivos, né? O que faz que um ser ele tenha vida? Então, existem algumas características que existem para que os seres possuam vida. Na página anterior, vocês, estudaram, o texto sobre o robô. Sofia é o primeiro robô do mundo a receber um título de cidadania. Então, cada vez mais, a inteligência artificial, e outras tecnologias, elas têm resultado na criação de robôs com aspectos com comportamento humano, cada vez mais parecido com os nossos, né? Como a gente viu. Mas, no entanto, algumas características do ser humano e do ser vivo o torna diferente de qualquer robô que já tenha sido inventado. A maioria dessas diferenças está relacionada ao fato de que somos seres vivos. Somos seres vivos enquanto os robôs são máquinas. Então, o que nos torna vivo? Que características são essas? Bom, o que difere nós, seres vivos, de outras máquinas? O que difere? O que nos faz diferentes? Bom, essa é uma questão que parece para nós ser simples, né? Afinal, não é difícil reconhecer que um gato é um ser vivo, um cachorro é um ser vivo, um homem é um ser vivo, que uma calculadora ou um sapato não são seres vivos. No entanto, até hoje não existe consenso entre os cientistas sobre o que realmente significa vida. Bom, mas apesar desses diversos estudos, que nos ajudaram a conhecer algumas características presentes nos seres vivos, nós temos a questão do metabolismo, percepção e reação do ambiente, crescimento, organização celular e reprodução. Essas são as principais características de um ser vivo. Então, a gente vai iniciar vendo o metabolismo. O que é o metabolismo? Esse termo, essa palavra utilizada, ela é designada a toda reação bioquímica que acontece no interior de uma célula do nosso corpo. Nesse processo que ocorre no interior do organismo, algumas substâncias são transformadas em outra. Então, o metabolismo consiste nisso, em transformar substâncias em outras. A questão do alimento, quando a gente ingere o alimento, que ele passa pelo processo químico da digestão, ele se transforma em nutrientes que são quebrados por enzimas, que vão para a corrente sanguínea, e chegam até as células. Então, esse é um processo metabólico, a transformação de substâncias em outras. No caso, o nosso alimento ele é transformado pelo processo da digestão em nutrientes. Então, todo ser vivo, ele realiza esse processo. Todo ser vivo, ele faz essa realização de metabolismo, que é a transformação de substâncias em outras. Outro ponto é a percepção e reação ao ambiente. Todo ser vivo, ele tem essa capacidade de perceber os estímulos do ambiente e reagir. Vocês estão vendo aí algumas gravuras, Os nossos 5 sentidos, eles são os responsáveis por essa percepção e essa reação. Aí estão os 5 sentidos, O olfato, que é pela percepção do cheiro. O tato, que é a percepção do sentir e também de reagir. A audição, que é a percepção de ouvir. A visão, que é a percepção de ver. E o paladar, que é a percepção do sentir. Aí vocês veem nessa figurinha que diz assim: reação ao ambiente, o que cerca. Percepção, que é resposta ao estímulo, seja ele físico ou químico, como a luz, a temperatura, a umidade, o pH. Deslocamento, aí ele dá um exemplo de uma ameba, num alimento, Aí vocês estão vendo uma planta carnívora, ela é muito sensível, ou seja, quando o ser vivo bate nela, ela se fecha. Então, isso é uma sensibilidade. Quando a gente sente frio, quando a gente sente calor, quando alguém toca no nosso cabelo,
é uma capacidade de perceber nesses estímulos. E a gente reage a esses estímulos. Por exemplo, se o tempo está frio, a gente percebe o frio. E qual é a nossa reação se for muito frio? Né? A gente fica tremendo, né? Treme os dentes, né? Tem que se enrolar por conta dessa reação do frio. O crescimento. O crescimento é outra característica de ser vivo. Todos os seres vivos, eles nascem, eles crescem e morrem. Vocês estão vendo aí, ó. Né? Desde o bebezinho até a criança, né? A infância, a adolescência, a fase adulta, a fase idosa, tanto do ser humano masculino como feminino. Então, ao longo da vida, os seres vivos, eles crescem. E esse crescimento, como diz aí, ele é resultado da produção de diferentes substâncias pelo metabolismo. Então, esse crescimento que a gente está é graças ao metabolismo que o nosso corpo realiza. Esse metabolismo ele é realizado nas células do nosso organismo. Organização celular. Como a gente já estudou em aulas anteriores, né, o nosso corpo ele é formado por células. Essa é a principal característica do ser vivo, e ser formado por célula. As células, elas são as estruturas básicas que formam todos os seres vivos. Todos os seres vivos é formado por célula. Aí nós vimos, né, naquele vídeo que a professora preparou, que existem os seres unicelulares e pluricelulares. Unicelulares, que são formados por uma única célula. Pluricelulares, são formados por várias células. E tem os seres procariontes e eucariontes. Os seres procariontes são aqueles em que o material genético está disperso aonde? No citosol, no citoplasma. E os seres eucariontes, o material genético está presente no núcleo da célula. E aí vocês estão vendo algumas células que formam os tecidos do nosso organismo. Aí vocês veem uma célula bem grande, que é o óvulo, né? O óvulo, ele é uma célula feminina, né? Vocês estão vendo o espermatozoide também, que é a célula masculina. Então, a união dessas duas células, né, do óvulo com o espermatozoide, vai originar outra célula, que é a célula ovo ou zigoto, que vai originar, né, um ser vivo. Aí nós temos os glóbulos brancos, os glóbulos vermelhos, que são células que formam o sangue, célula muscular estriada, que forma os nossos músculos, célula muscular lisa. Nós temos um paramécio, que é paramécia, que é uma célula, viu? É um ser unicelular aí, esse paramécia. Ele é um protozoário. Vorticela também é outro protozoário. Euglena também é outro protozoário. São seres que só têm uma única célula, assim como a ameba também. E aí vocês têm a célula nervosa, que são células que formam o nosso tecido e o sistema nervoso. Então, basicamente, o nosso corpo, a estrutura básica do nosso corpo é as células. Todos os nossos órgãos são formados por células. E nós temos a reprodução. É uma das características também do ser vivo. Para que haja vida, é preciso que exista a reprodução. É a geração de um novo ser, geralmente a partir de um ou dois genitores. Então, por quê? Existem dois tipos de reprodução, a sexuada e a assexuada. São dois tipos, né? A diferença do A e sem o A. O A é a reprodução assexuada. Um ser vivo ele é gerado a partir de uma célula ou de parte de um único ser. Ou seja, ela não precisa de outro ser para fazer a reprodução. Já a sexuada, o novo ser ele é gerado pela união de dois gametas. Ou seja, precisa de dois gametas, que geralmente é o quê? Um gameta masculino e o feminino. Aí nós temos, na reprodução assexuada, esse indivíduo é gerado a partir de uma única célula. Esses organismos, eles são praticamente idênticos ao genitor, a quem formou eles.
algumas plantas, micro-organismos e alguns animais, eles se reproduzem dessa forma, assexuada. No livro de vocês tem as fotos na página 16 e tem alguns exemplos de seres que se reproduzem assexuadamente. Como, por exemplo, a bananeira, né, que ela se desenvolve do lado da planta mãe. No cultivo da bananeira, um novo indivíduo brota da planta mãe e é então replantado. Tem a hidra, que é um animal de água doce, e os brotos reproduzem-se também assexuadamente. E tem a figura das bactérias, né? Um tipo de bactérias que são usadas na produção de alguns tipos de queijo. Na reprodução de uma célula bacteriana, ela se divide e origina duas células filhas, que são idênticas, né? Na reprodução sexuada, aí o novo ser, ele é gerado, mas ele é gerado pela união de dois tipos de gametas, que são chamados de células sexuais. Essas células sexuais no ser humano é o óvulo e o espermatozoide. Esses gametas, eles são produzidos, né, por dois organismos diferentes, no nosso caso, o masculino e o feminino, né, o homem e a mulher. São dois seres diferentes, que eles transmitem essas características para o novo ser que vai nascer. Em alguns casos, né, o único genitor produz os dois gametas, como, por exemplo, muitos animais, como fungos, né, se reproduzem também sexuadamente. Aí as fotos vocês têm na página 16. Seres humanos que se reproduzem sexuadamente, né? Aí com a união do casal, aí nós vamos ter, cada filho é originado pela união, né, do gameta produzido pela mãe, que é o óvulo, e pelo produzido pelo pai, que é o espermatozoide. Uma plantação de alface, olha só, o alface é uma planta, mas ele se reproduz de forma sexuada. A maioria das hortaliças se desenvolve a partir de uma semente, originada pela união de dois gametas. O pão embolorado são o quê? São fungos, né? Bolor é um tipo de fungo. Então, esses fungos, como o bolor, eles também realizam tanto a reprodução sexuada como a assexuada. Então, fiquem com o restante da nossa aula. Espero que o vídeo tenha ajudado a vocês. E não esqueçam das atividades, ok?